Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac e isto é um canal de apostas desportivas onde falamos de previsões, prognósticos e análises live e pré-live para os jogos do dia. Neste caso vamos falar de sábado, vamos ter aí um sabadão à Premier League, à La Liga, à Tugão, à DFB Pokal, há muita coisa, à Ligue 1 para quem acompanhar, continua a haver Allsvenskan, J-League, K-League para quem gostar. Nós agora, a partir deste momento da fase da temporada, vamos arrancar com Premier League, com Tugão, principalmente. Bundesliga, estas vão ser as ligas que nós acompanhamos mais. Bundes 2, a Bundesliga, vocês sabem que ao sábado é um bocado complexo, mas Premier League e Tugão vão ser as ligas que nós vamos acompanhar mais vezes. Obviamente que depois temos a Champions League e por aí fora. Já sabem que todos os vídeos, craque das camisolas, é quem me veste, estamos aqui com a Whey do Bayern Munique, código BIMAC10 para 10% de desconto e portes grátis, o link está na descrição e temos parceria também com o MyBest e Bet7, os links estão no Telegram 100% gratuito, o link está na descrição onde fazemos as apostas pré-live e fazemos acompanhamento live. Hoje, ou sábado, vamos ter acompanhamento live praticamente todo o dia, portanto, entrem no Telegram que a malta, pelo menos, acha que vale a pena. Em relação a essa sexta-feira, não consigo dizer nada, porque estou a gravar o vídeo às 2h30 da tarde, porque vou passar o dia todo fora daqui do setup, não vou sequer dormir aqui, portanto, amanhã estamos aí para o acompanhamento live. Em relação a sábado, arrancamos aqui com La Liga, temos Premier League, temos Super Cup alemã e depois avançamos aqui para o Tugão. Portanto, arrancando com o Mallorca-Barcelona. Aliás, antes disso, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. O vídeo vai ser ali por volta das 9h30, 10 horas, portanto, todas as equipas que vos foderem na sexta-feira ou que vos derem dinheiro na sexta-feira, comentem para vocês desabafarem, falarem um bocadinho e ajuda-me no algoritmo também. Em relação a sábado, então arrancamos com o Mallorca-Barcelona, do lado da equipa de Barcelona. O que é que temos a nível de mercado? É o primeiro jogo oficial de ambas as equipas. A equipa do Barcelona tem aqui um troféu contra o Como, mas não é. É um troféu de pré-época. Venceu todos os jogos amigáveis num estágio feito ao Oriente, onde venceram a equipa do Daegu, do Seul e do Vissel Kobe e venceu o tal troféu contra a equipa do Como. Do lado do Mallorca não tem aqui registros amigáveis, apesar de os terem feitos, e também não tem qualquer jogo oficial. Em relação ao Barcelona, quem é que saiu? Saiu basicamente Pau Victor para a equipa do Braga, foi o negócio mais caro que o Barcelona fez de vendas. Depois saiu o Lenglet a custo zero. Saiu o Pablo Torre e Alex Val, 2 miúdos também da equipa, e depois saiu o Fati, que também já não tinha espaço por empréstimo. Veio Juan Garcia, guarda-redes, que possivelmente será suplente de Ter Stegen, e veio o mais sonante deste mercado de transferência para o Barcelona, Marcus Rashford, por empréstimo da equipa do Manchester United. Nota-se que vai crescendo a cada jogo de pré-época. Vamos ver como é que vai ser feita a gestão entre Rafinha, Yamal, Lewandowski e Rashford, depois a vir do banco. Portanto, em relação às equipas e da maneira em como estas equipas acabaram a temporada, como nós conseguimos ver, e se olharmos aqui para o lado do Mallorca, também top saídas, não saiu praticamente ninguém, saiu Copete e Van der Eyden, dos jogadores relativamente baratos, não são jogadores do core do Mallorca, e entrou o Pablo Torre, do Barcelona, entrou um guarda-redes e um ponta-lança por empréstimo e a custo zero. Nada de outro mundo mudou aqui a equipa no Mallorca, portanto, o maior foco vai para o fim das épocas das duas equipas, apesar do Mallorca, principalmente em casa, ter feito uma época muito, muito interessante, e agora não dá para ver aqui, ter feito uma época muito interessante dentro de portas, acaba a temporada muito mal. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, uma delas em casa contra o Valladolid e fora na Real Sociedade, e 2 empates, Raio e Leganés a 0. Do lado do Barcelona, acabou a época relativamente bem, apesar de ter perdido nas meias finais contra a equipa do Inter para a Liga dos Campeões, foi campeão espanhol.
Venceu a grande parte dos seus jogos, venceu grande parte dos clássicos, fez uma época muito interessante depois de uma revolução muito grande que tem sido feita no Barcelona nestes últimos anos, e a nível de mercado temos um Mallorca a 7, um Barcelona a 1.4. Portanto, tudo isto que nós falamos depois é resumido nestas odds que as casas nos dão. Temos o over 1,5 a 1.2, temos o over 2,5 a 1.62 e depois temos o ambas marcam a 1.80, portanto aqui mesmo há mesmo favoritismo para o lado do Barcelona, e depois temos o gol em ambas as partes a não estar, não tem aqui na Bet7, mas deve andar ali à volta de 1.60 quando abrir. Em relação ao que é que eu acho do que pode ser este jogo, tendo em conta que é uma primeira jornada, há um reset competitivo aqui, o Barcelona quer ser campeão, mas o Mallorca em casa é uma equipa relativamente forte, e eu acho mesmo que o mercado acertou em cheio aqui, ou seja, a odd do Barcelona parece-me justa, a odd do Mallorca parece-me justa, a odd dos overs parecem-me justas também. O que é que podemos mexer aqui, se calhar um bocadinho, tendo em conta toda esta frente de ataque que o Barcelona tem, de relembrar que o Barcelona nos últimos 10 jogos marcou sempre mais do que um golo no jogo. Se calhar irmos aqui buscar 2 golos do Barcelona a 1.50 parece-me uma odd justa. Atenção que eu disse que o mercado acertou em cheio, parece mesmo uma precificação perfeita para este jogo, tendo em conta também que é a primeira jornada e não há grandes informações ainda de como é que as equipas podem iniciar esta La Liga. Temos um Barcelona para marcar 2 golos a 1.50, parece-me ser a odd mais interessante aqui no jogo. Em relação a um possível gol do Mallorca em casa, se o Mallorca não tivesse acabado tão mal a competição, eu dava-vos de garantia, entre aspas, essa possibilidade, ainda assim, sabendo de algumas habilidades defensivas que a equipa do Barcelona sempre teve na época passada. Primeiro jogo da temporada, reset emocional, reset competição. O Mallorca não perdeu praticamente ninguém. Não há pressão de classificação, não há pressão do jogo porque é um Mallorca-Barcelona. O Mallorca fazer um golo não me choca nada, portanto, o ambas marcam 1.80 também é algo que para mim não se deve deitar fora. E de todas as odds, ainda aqui um bocadinho para o campo do o que é que eu acho que pode acontecer, num jogo em que, lá está, não há grandes informações, o ambas marcam 1.80, parece-me ser uma odd também interessante. Em relação ao Aston Villa, Newcastle, e arrancando com a Premier League, apenas não vamos falar do jogo do Sunderland neste sábado, temos um Aston Villa Newcastle. Deixem-me só ir aqui. Nestas primeiras jornadas eu gosto mesmo de vir aqui ao Transfer Market para ver e para vos falar de entradas e saídas. Temos o Aston Villa, Newcastle que está refém, entre aspas, de Alexander Isak na frente. Do lado do Aston Villa saiu Enzo Barrenetxea para o lado do Benfica, saiu Kessler Hayden, que também não era propriamente titular. Portanto, nada de especial a nível de saídas do lado do Aston Villa, e entrou Guessam, o melhor avançado do Nice, que não jogou contra o Benfica, já transferido para o Aston Villa, e ainda entrou um central vindo do Kasimpasa, o Ozcan. Portanto, Aston Villa não só não perdeu ninguém, como perdeu Rashford, estava emprestado, não perdeu ninguém em relação ao seu plantel core, entrou um ponta-lança, Guessam, que poderá jogar, inclusive, com Ollie Watkins na frente. Em relação ao Newcastle, não está como saídas o Isaac, mas não irá jogar. Saiu o Longstaff, o médio, e o Lloyd Kelly para o Leeds e para a Juventus, e depois saiu a custar o Callum Wilson, que também tinha sempre alguns minutos. Em relação a entradas, entrou Anthony Elanga por 60 milhões de biscas do Nottingham Forest, e o Malik Thiaw, um dos bons centrais da época passada do AC Milan, também entrou por 35 milhões. Também entrou Aaron Ramsdale, que provavelmente irá ser titular no lugar, pelo menos quero eu acreditar, no lugar de Nick Pope. Em relação ao mercado, temos um Newcastle a 2.90, Aston Villa a 2.28, over 1,5 1.19, over 2,5 1.60, ambas marcam 1.50, e o golo em ambas as partes a 1.60, já abriu na Bet7 outra vez, a 1.60. O que é que eu espero deste jogo? Apesar de eu esperar um jogo um bocadinho para golos, esta equipa do Aston Villa é uma equipa over,
tirando alguns jogos contra equipas grandes, é uma equipa que marcou em todos os jogos desta pré-época. Aliás, não fez gol apenas no primeiro jogo, estamos a falar de 16 de julho, logo no início. Normalmente com equipas um bocadinho grandes, nos Big 6, Big 7 da Premier League, a equipa do Aston Villa tem um pragmatismo extra, de resto é uma equipa relativamente over. O Newcastle não acabou bem a época passada, empatou com perdeu com o Everton e perdeu com o Arsenal nos 2 últimos jogos. E não venceu ainda qualquer jogo de pré-época. Sinceramente, para mim, fator casa, fator Isaac de fora, fator alguns problemas internos quase que o Newcastle tem vindo a ter com este processo do Isaac. Não veio praticamente ninguém para a equipa do Newcastle, tirando o Elanga, que é um excelente jogador, mas não houve assim um incremento de qualidade absurdo. O Aston Villa manteve a equipa, ainda veio o Guessam. Parece-me, sinceramente, e o mercado dá um bocadinho esse favoritismo, mas parece-me, sinceramente, que o Aston Villa vem melhor preparado para este jogo. 1,40 o Aston Villa a não perder, parece-me um modo interessante. O over 1,5, 1,20 parece-me um modo também relativamente interessante. E o golo em ambas as partes, a 1,60 também me parece interessante. Se eu vejo o Newcastle a não fazer golos no Aston Villa, percebo quem entrar aqui no ambas marcam, mas principalmente sem Alexander Isak e o Aston Villa, que quando quer tem alguns traços de pragmatismo e não, ou seja, tem algumas dificuldades, deixem-me meter aqui da competição do jogo, e tem algumas dificuldades em sofrer golos. Reparem que no ano passado o Aston Villa não sofreu gol do Tottenham, não sofreu gol do Bournemouth, não sofreu gol do Fulham, não sofreu gol do Southampton, não sofreu gol do Brighton, não sofreu gol do Brentford, isto nos últimos 10 jogos da Liga do ano passado. Jogos em que sofreu golos, United onde perdeu, City, Newcastle, curiosamente, nem dá para ver, mas eu até gostava de saber quem tem marcado este gol. E Nottingham Forest, estamos a falar de tudo equipas que acabaram lá em cima, tirando o United, mas pronto, tudo equipas que acabaram lá em cima da Premier League. Portanto, eu percebo e até acredito que o Newcastle possa fazer aqui o golo, mas tendo em conta todas as características que falamos até agora e todo o pragmatismo do Aston Villa, a falta do Isaac no lado do Newcastle, a 1,51, sinceramente, para mim, não vale a pena. Portanto, golo em ambas as partes, 1,60, Aston Villa a não perder 1,40 e o over 1,5 a 1,20. Em relação ao Brighton Fulham, aqui eu só trouxe o jogo por um mercado muito específico, golo em ambas as partes a 1,70, para mim tem sempre valor. Se nós olharmos aqui para o lado do Brighton, a nível de entradas e saídas, a nível de entradas e saídas do Brighton, temos aqui, saiu o João Pedro para o Chelsea, saiu o Estupinhã para o Milan, saiu o Adingra também, todos os jogadores titulares da equipa do Brighton saíram todos, e entrou o Costulas, que veio do Olympiacos. Eu sinceramente não acho nada especial. Entrou o Boskagli do PSV custo zero, entrou de keeper Tom Watson e Diego Coppola. Portanto, há de facto alguma alteração nesta equipa do Brighton. E se eu vier aqui para o lado do Fulham, treinado por Marco Silva, temos entradas. Entrou apenas o Lecomte, que é um guarda-redes, por €500 mil e não saiu praticamente ninguém. Saiu Vinícius, saiu o Willian, que já estava também em fim de contrato. Não saiu mais ninguém. Portanto, a equipa do Fulham basicamente é exatamente a mesma que jogou na Premier League do ano passado, e a equipa do Brighton teve muitas alterações. Jogando o Brighton em casa, perdendo estes jogadores todos, montando aqui uma estratégia um bocadinho nova. Se olharmos aqui para os últimos jogos do Brighton no campeonato, são muito interessantes, mas perderam grande parte do core. Se olharmos para o Fulham, sempre foi uma equipa equilibrada, não tem empates, os jogos que perde por 1, perde por 2 golos, nada de outro mundo, não acabou a época muito bem. Mas se olharmos aqui para a pré-época, o Brighton fez gols em todos os jogos, venceu o Wolfsburg, empatou com o Southampton e venceu o Las Palmas, o Fulham venceu o Al Ittihad e venceu o Forest. Sinceramente, eu fugi aqui um bocadinho do match odds. O Brighton está com o fator casa a 1,90, parece um modo super justo, mas sinceramente, para mim, o Fulham a não perder este jogo, tendo em conta que um core relativamente novo no Brighton, o Fulham é uma equipa interessante, não sofre assim tantos golos quanto isso, é uma equipa equilibrada, não perdeu nenhum jogador, não entrou nenhum jogador, portanto mantém mais ou menos a estrutura da equipa. Um jogo destes, de tripla, para mim, termos um X2, onde podemos jogar com dois resultados, a vitória do Fulham ou o empate, a 1,80
1,83 é, na minha opinião, dar demasiado favoritismo à equipa do Brighton. Para mim, odds justas aqui seriam odds semelhantes às odds do Aston Villa contra um Fulham, ou seja, um X2 do Fulham teria que andar à volta de um 60, um 55. Está a 1,83, para mim, acho muito interessante, e o gol em ambas as partes a 1,70 é, para mim, uma das apostas pré-principais do dia de sábado. Em relação ao Tottenham contra a equipa do Burnley, nós já trabalhamos o Tottenham na Supertaça Europeia contra a equipa do PSG, é uma equipa muito interessante no meu ponto de vista, e recebe o recém-promovido Burnley. Burnley que tem como bandeira este ano o Kyle Walker, deixem-me ir aqui ver também as transferências do Burnley, tem como transferência principal Kyle Walker o Burnley não estava na Premier League no ano passado, ou estava? Ou estou a confundir? Não estava, acho eu. Pronto, não interessa. Saiu sim é que é, o Kyle Walker, uma das principais transferências do Burnley esta temporada a custo zero. Também entrou do Bravka do Newcastle, que pronto, vale o que vale, mas fizeram um investimento relativamente interessante em jogadores ali a rondar os 10, 15, 20 milhões. Entrou Ogokucho do Chelsea, entrou Armando Broja do Chelsea também, Marcus Edwards, que veio definitivo agora porque a equipa do Burnley subiu, exatamente, agora é que eu me estou, agora sim. Entraram aqui muitos jogadores de segundas linhas de Premier League, jogadores vieram do estrangeiro, da Lazio, do Feyenoord, entraram aqui alguns jogadores, mas é uma equipa muito, muito nova do lado do Burnley. Se virmos aqui as saídas, saiu Trafford para o City, que era um dos melhores guarda-redes das segundas e terceiras linhas da Premier League, e depois também saiu Mensengo para o Augsburg, também era um jogador que não era titular. Portanto, o Burnley vem aqui recém-promovido, não tem qualquer derrota nos últimos 10 jogos, subiu direto, não teve que fazer playoffs. A equipa do Tottenham não acabou muito bem a época passada, apesar na Premier League venceu a Liga Europa. A pré-época do Tottenham foi uma pré-época normal, perdeu com o Bayern e teve tudo na mão para vencer o PSG na Supertaça Europeia, e isso vai pesar, obviamente, aqui na odd do Tottenham para este jogo. Temos um Tottenham a 1.38, adorei a exibição do lateral esquerdo do Spence, o Palhinha também teve muito bem a equilibrar, o Kudus é um motor absurdo que o Tottenham precisava há muito tempo de um jogador deste andamento. A equipa do Burnley eu não conheço muito bem. Temos um Tottenham a 1.38, temos um Burnley a 8.50, parecem odds normais. Over 1.5, 1.22 tem que estar aqui sempre dentro. Over 2.5, 1.72 já tinha um bocadinho mais de cautela. E o gol em ambas as partes também não tem aqui, deixem-me ver aqui na My Best num instante. Ambas as partes. Na MyBest, o gol em ambas as partes está a 1.65, também me parece relativamente interessante. Não vou falar muito mais neste jogo, deixarei para acompanhar em live. O jogo vai ser... Não tenho os horários aqui? Eu consigo ver aqui alguns, esperem aí. O jogo vai ser às 3 horas, portanto nós às 3 horas estamos aí live no Telegram. Em relação ao Wolverhampton contra o Manchester City, temos um Wolves a 6.53, City a 1.44, over 1.5 a 1.19, over 2.5 a 1.60, ambas marcam a 1.80 e o golo em ambas as partes a 1 ponto qualquer coisa, que a Bet7 tirou o mercado, mas deve andar ali à volta de 1.55, 1.60. Em relação a mercado, eu estou a ser burro, é só abrir aqui a Premier League, é mais fácil para mim, não é? Em relação a mercado destas duas equipas, o City, já falamos do mercado do City quando se falou do Mundial Clube, estávamos a falar das entradas de Tijani Reiners, Cherki e Eto'o, que saiu diretamente do Wolverhampton, o Trafford, que entrou mais recentemente na equipa do City, o Nipan também veio, se bem que vale o que vale, e depois já tinham entrado Vítor Reis, já tinha entrado o Nico Gonzalez, já tinha entrado uma quantidade de jogadores em janeiro do ano passado. Pronto, o City ia ser o City. Do lado das saídas, saiu o Ian Couto, que já não fazia parte do plantel, saiu o Vítor Reis, que pouco jogava, saiu o Grealish, que tinha algum impacto ainda na equipa, e saiu o Kevin De Bruyne, que já estava claramente abaixo do seu nível normal, a custo zero para o Nápoles. Do lado do Wolverhampton, aqui é que pode custar um bocadinho, saiu Mateus Cunha para o Manchester United e Ryan Eto'o
para o City. São duas perdas muito importantes para o Vítor Pereira. Entrou Strand Larsen e Fer Lopes do Celta, são dois excelentes jogadores, mas que entram agora como época de estreia na Premier League, e ainda entrou o João Arias também, que veio do Flu, depois do Mundial de Clubes. Interessante que a equipa do Fluminense acabou por fazer. Parece-me um Wolves, pelo menos numa fase inicial, um pouco frágil para o que o City pode efetivamente apresentar, mas o mercado sabe disso. City a 1.44, Wolves a 6.53, já há Rodri no City, há um reset competitivo, há um reset emocional que o City também precisava de fazer. Os reforços já têm mais tempo de treino, Reinders, Cherki, não sei se serão titulares, mas há mais tempo. O City é uma equipa com muita profundidade, apesar de terem perdido Grealish e Kevin De Bruyne. É uma equipa sempre com muita profundidade, portanto acredito mesmo que a equipa do City vença o jogo amanhã, apesar de achar o modo justa a 1.44, 1.45, parece um modo super possível de acontecer. Aqui já não vou tanto para o mercado dos overs e dos ambas marcam, porque tenho algum receio que a equipa do Wolves possa não fazer golos amanhã. Portanto, vitória do City 1.44 e não me chateio mais a nível de análise. Em relação à Supertaça Alemã, temos um Stuttgart Bayern de Munique, e se olharmos aqui para o mercado das duas equipas, temos um Stuttgart em que as principais entradas é Assignon do Rennes, Jovanovic do Estrela Vermelha e basicamente mais ninguém. Entrou o Darvic, quem joga FM conhece o Darvic até do Barcelona. Entrou o Chema Andrés do Real, que eu pessoalmente não conheço. Saiu Milho para a Arábia, se não estou em erro, por 30 milhões e basicamente não perderam mais ninguém. Em relação ao Bayern de Munique, saiu Matistel para a equipa do Tottenham, saiu Palhinha para a equipa do Tottenham também por empréstimo, saiu Zaragoza para o Celta por empréstimo, um jogador que estava associado ao Sporting e ao Porto. O Leroy Sané saiu a Cruzeiro para a Turquia, mas entrou Luís Dias por 70 milhões e o Jonathan está diretamente do Leverkusen, praticamente num final de contrato por apenas 2 milhões, num jogador que até pode ter a sua importância. Não é um jogador que eu adoro, mas numa liga que ele conhece, numa liga competitiva, onde pode haver muita rotação, porque a DFB Pokal joga-se desde o início, há Champions, há muita coisa, são jogadores importantes neste tipo de contextos, na minha opinião, e pronto, pode ser um jogador mais ou menos interessante. Portanto, aqui o Bayern de Munique parte, obviamente, com favoritismo. Temos um Bayern a 1.55, temos um Stuttgart a 5, over 2,5 a 1.44, temos o ambas marcam a 1.53 e temos o golo em ambas as partes a 1.50. Eu aqui não vou inventar muito. A equipa do Stuttgart manteve praticamente a equipa toda e é uma equipa relativamente forte. Do lado do Stuttgart, a época passada acabou com 3 vitórias seguidas, venceu Leipzig, Augsburg e São Paulo, marcou em praticamente todos os jogos da Bundesliga. A pré-época que temos aqui não é nada de especial visível, digamos assim. Venceu a DFB Pokal contra o Arminia Bielefeld. E do lado do Bayern de Munique, perdeu na meia-final, nos quartos de final do Mundial de Clubes, se não estou em erro, contra o PSG, e foi campeão alemão. Portanto, aqui eu vou falar do básico dos básicos, não vou propriamente à vitória do Bayern de Munique, porque estamos a falar de um jogo apenas a uma mão, é Supertaça, pode ser aqui um bocadinho complexo. Vou-vos falar do ambas marcam 1.53, over 2,5 a 1.44 e o gol em ambas as partes a 1.49. Finalmente chegando ao Tugão. Eu selecionei aqui 3 jogos, vou falar obviamente mais um bocadinho do jogo do Estrela Benfica, mas Tondela, Famalicão. Do pouco que eu vi do Tondela contra o Braga, o Tondela foi uma equipa que criou muitas oportunidades na primeira parte e falhou muito o golo, portanto é uma equipa que aparentemente consegue criar ocasiões de golo e jogou na pedreira, portanto gosto desse pormenor. O Famalicão venceu e goleou a equipa do Santa Clara por 3-0. Em condições normais o Famalicão é favorito, está a 2,40, o Tondela está a 2,87. O X2 do Famalicão parece um modo interessante. O Famalicão entrou muito bem no campeonato, tem uma excelente equipa, vem de uma boa base também do ano passado, onde acabou muito bem a temporada do ano passado. Obviamente, se olharmos para aqui,
Perdeu com o Santa Clara, perdeu com o Farense, mas empatou com o Braga, criou muitas dificuldades ao Porto, teve aqui 3 vitórias seguidas, não foi uma época assim tão má do Famalicão no geral, e depois o Tondela é uma equipa que vem da segunda Liga, não jogou playoff, subiu diretamente, perdeu a primeira jornada no Braga, nada de surpreendente perder, mas a primeira parte do Tondela, é verdade, sai até a perder por 2-0 ao intervalo, mas a primeira parte, os primeiros 15, 20 minutos do Tondela são muito, muito interessantes na pedreira e jogam agora em casa. Ainda assim, os X2 do Famalicão 1.40 e principalmente o over 1,5 1.36 para mim tem imenso valor. Tendo em conta as oportunidades que a equipa do Tondela criou no jogo do Braga nos primeiros minutos. Joga em casa com uma semana de trabalho nas pernas, o ambas marcam 1.90, também não me parece de se deitar fora. Em relação ao Vitória Estoril, a equipa de Vitória está a 1.70, Estoril a 5, over 1,5 1.33, over 2,5 2 e o golo em ambas as partes estará perto de 1.80, possivelmente, que a Bet7 ainda não tem. Os jogos da Liga, o Vitória perdeu por 3-0 contra o Porto e foi completamente numa nulidade ofensivamente. Vem de 3 derrotas, entre aspas, seguidas no campeonato, onde perdeu com o Sporting na última jornada, com o Farense na penúltima e agora com o Porto na primeira jornada. E do lado do Estoril empatou em casa com o Estrela da Amadora a jogar. Se não estou em erro, jogou com menos um jogador. Posso estar aqui enganado. Eu não gosto muito desta odd do Vitória, sinceramente. A equipa do Vitória eu não consigo entender o Vitória. Perdem jogadores com regularidade, fazem pouquíssimo investimento. Eu sei que as contas do Vitória não são nada fáceis e tem que acontecer isto, mas a sensação que dá para mim, que veio de fora, é que isto acontece com muita regularidade e já devia estar, entre aspas, resolvido os problemas financeiros, mas não parece pelo menos isso acontecer. Perderam o Borevkovic, perderam o outro central, o Fernandes, não vai faltar agora o primeiro nome dele. Perderam muitos jogadores, o guarda-redes do Vitória é um bocadinho fraquinho. Eu não gosto desta equipa do Vitória, portanto, entrar aqui na vitória do Vitória 1.70 parece-me um bocadinho aqui um mercado que eu não gosto muito e aí teria um bocadinho de atenção. Portanto, eu aqui vou falar apenas do over 1,5 1.33. Temos o Vitória a jogar em casa, muito público sempre, disso nunca ninguém se pode queixar, e é uma equipa que permitiu muitas oportunidades à outra equipa, e temos um Estoril, uma equipa sempre bem trabalhada, acabou a época passada relativamente bem, entrou, fez um gol contra o Estrela, acabou por empatar, mas over 1,5 em Guimarães a 1.33, com algumas debilidades defensivas do Vitória e ao mesmo tempo a precisar de mostrar algo mais, parece-me interessante. Em relação ao último jogo do Tugão, temos um Estrela da Amadora contra o Benfica. Temos um Estrela a 13.10, uma das equipas que para mim irá lutar para não descer, e temos o Benfica a 1.20, over 1,5 1.16, over 2,5 1.56, temos o ambas marcam a 2.32, portanto o Benfica é super favorito aqui, temos um golo em ambas as partes, deve andar à volta de 1.50, e temos o que para mim é a melhor oportunidade deste sábado, o Benfica para marcar nas duas partes a 1.80. Se olharmos aqui para os últimos jogos do Estrela no ano passado, tem apenas 2 vitórias, curiosamente uma delas contra o Futebol Clube do Porto, onde até podia ter feito mais golos. Eu lembro desse jogo, e venceu o Nacional. Arrancou a temporada com um empate no Estoril, não é um mau resultado, mas acabou a época passada muito mal. O Benfica venceu a Supertaça, obviamente que vem de um jogo de playoff na terça-feira, portanto há aqui tempo suficiente para descansar a equipa, onde venceu o Nice tranquilamente e até fez alguma gestão na segunda parte com bola. Fez um Mundial de Clubes relativamente normal, passou a fase de grupos com o Bayern de Munique em primeiro e defrontou o Chelsea, que levou o jogo a prolongamento, vem da tal vitória na Supertaça, portanto é uma equipa que, sinceramente, e já disse isto em vídeos anteriores, se não estou em erro, ainda não me convenceu o suficiente, a equipa do Benfica, para todo o investimento que vai fazendo e por aí fora. Acho mesmo que o Benfica tem de dar mais ainda, apesar de vencer o Supertaça e vencer os 2 jogos do Playoff de Champions, portanto, a nível factual não há nada a dizer do Benfica esta temporada, mas eu acho que o Benfica tem de dar mais. Agora, o Estrela da Amadora para mim será uma das piores equipas da Primeira Liga este ano, e daí eu achar esta odd do Benfica a marcar nas duas partes a 1.80 muito, mas muito interessante. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim. Estamos a gravar com meia hora de vídeo praticamente, e quem fica aqui até ao fim, se não for com velocidade adiantada, é malta guerreira. Muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado. Espero que sexta-feira tenha sido um dia extraordinário
extraordinária para todos e que sábado seja melhor, não é? Portanto, melhor, ou igual ou melhor, sexta-feira foi do caralho. Portanto, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Já sabem, MyBest, Bet7, os links estão na descrição, estão no Telegram, parceiras do canal, casas extraordinárias com bónus extraordinários. Telegram, totalmente gratuito, não tem que se registrar em lado nenhum, é totalmente gratuito, o link está na descrição. Entrem porque vamos fazer acompanhamento live todo o sábado e é isto, craque das camisolas, o link está na descrição, Big Mac 10 para 10% de desconto e portes grátis. Metam like, comentem, essas coisas, subscrevem, até estou cansado, subscrevam e o caralho. Malta, muito obrigado a todos e que sabadão seja um bom diazão com boas apostas.